Amém. Nós estamos nessa semana, durante a oração, trabalhamos com o Salmo 16. Nós estávamos falando sobre as crianças, tá certo? Obrigado, pastor. Já estavam só esperando, olha só, não precisa nem chamar. Senhor, abençoa todas elas, Senhor. São teus cordeirinhos, Senhor, que possam receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Pastor esquecido esse, hein? Esqueceram de mim. Então, como eu estava falando, durante toda a semana nós fizemos uma celebração, uma gratidão ao Senhor pelo Dia das Mulheres, que é um mês todo, né? Mês das Mulheres. Inclusive vamos ter um encontro de mulheres no próximo sábado, não é isso? Dia 22, 5 horas da tarde aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva, tá? Vai ser algo especial para as mulheres. E como eu estava dizendo, pastor Isaías pregou sobre algumas mulheres do Velho Testamento, e nós falamos sobre algumas mulheres que Paulo recomenda, que reconhece o trabalho delas na carta aos Romanos, capítulo 16. Nós falamos, por exemplo, de Febe, que foi uma serva do Senhor, pertencia ali à igreja de Corinto, porque Paulo escreve essa carta ele estando em Corinto, e Febe foi a pessoa que levou a carta para Roma, tá certo? Ela morava em Cencreia, que era uma região portuária de Corinto. Depois nós falamos sobre Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila, a Febe era uma auxiliadora, a Priscila e Áquila, principalmente a Priscila, era uma cooperadora, não é? Depois nós falamos de Maria e outras mulheres que trabalharam exaustivamente no ministério de Paulo. E no capítulo 16, nós vamos dar continuidade aqui, não falando das mulheres, mas falando daquilo que Paulo está se preocupando com a igreja em Roma. E é preciso que a gente diga, em primeiro lugar, que a igreja em Roma não foi estabelecida por Paulo. Não foi Paulo que estabeleceu a igreja em Roma. Na realidade, a tradição diz que homens judeus, principalmente judeus que estavam no dia de Pentecostes, lá no dia de Pentecostes, romanos que moravam em Roma, foram para lá e abriram a igreja. É tanto que Paulo tinha um sonho de pregar o evangelho em Roma, mas ele não fazia parte dos planos dele, inclusive ir a Roma e se estender até a Espanha. E aí ele viajou para Jerusalém, e em Jerusalém ele foi preso, e Deus providenciou que o Estado levasse ele para Roma, tá certo? E ele passou na primeira prisão praticamente 2 anos em Roma, e uma prisão mais aliviada, uma prisão domiciliar. A primeira prisão foi domiciliar, e ele aproveitou para pregar o evangelho, mas ele foi preso para Roma, porque ele quando chegou em Jerusalém, ele foi acusado pelos judeus de ter inserido dentro do templo um pagão, um cristão pagão que vem de origem pagã, Trífimo. E aí ele foi acusado de falar contra a lei. E aí foi calado e levado, passou um bom período e depois foi para Roma. E Paulo vai aqui no capítulo 16, ele vai falar, aqui no versículo 19, ele vai dizer assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Olha que palavra forte, né? Essa palavra é forte. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que é praticamente um tratado, né? É um tratado. Ela não tem
assim, não é classificada como as cartas, as outras epístolas, que sempre Paulo escrevia para resolver um problema, uma dificuldade da igreja, alguma coisa que estava acontecendo com a igreja. Aqui Paulo escreve, e o X da questão, para que Paulo está escrevendo, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Coloque aí, por favor. Leiam para mim. Essa é a grande preocupação, Paulo, é levar o evangelho. É tanto que essa carta de Paulo aos Romanos, ele começa a descrever assim a situação da humanidade, não é? A situação do pecado. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E aí ele começa a falar da justiça. Até o capítulo 10, até o capítulo 11, Paulo vai descrever de forma minuciosa toda a doutrina, não é? E que todos pecaram. Primeiro os pagãos, depois aqueles que se achavam moralistas, e os judeus também estavam no mesmo pacote. Então todos estão destituídos da glória de Deus. E aí ele começa a apresentar o evangelho, a salvação em Cristo Jesus, não é? E nessa apresentação da salvação em Cristo Jesus, ele vai dizer que ele não se envergonha desse evangelho. Inclusive essa carta é tida assim como o evangelho de Paulo. A gente tem o evangelho de Lucas, alguns teólogos consideram, nós temos o evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, né, e João. Ele considera assim, entre aspas, né, claro, o evangelho de Paulo, por ele descrever de maneira lógica, minuciosa, essa carta, fazendo um verdadeiro tratado teológico da nossa fé. Se você não leu, eu estou dizendo tudo isso. Se você não leu ainda a carta aos Romanos, por favor, comece amanhã, tá bom? Para que você possa entender o que é que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus fez na nossa vida através de Jesus. Então, se você quer saber o que Deus fez através de Jesus, leia a carta aos Romanos, tá certo? Que é um tratado teológico dando todo o fundamento da nossa fé, não é? O fundamento da nossa fé. E Paulo vai dizer assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu tenho um compromisso com o evangelho. Olha, ele está falando para os romanos, não é? Os romanos eram um dono do mundo. É como a gente fosse mandar, eu, pastor Botelho, fosse escrever uma carta lá para os Estados Unidos, não é? Eu escrevi uma carta aqui cheia de audácia, né? Mas ele está dizendo que o principal dele é esse compromisso com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é importante. Ele diz: eu não me envergonho. Por quê? Porque é o único meio de salvação, irmãos. É a única maneira de nos livrarmos do pecado e nos livrarmos da condenação eterna. Então Paulo tinha essa consciência muito clara na sua mente. Ele tinha essa consciência de que sem o evangelho não há salvação, tá certo? Isso é muito importante, porque nós vivemos numa época em que as igrejas têm uma porção de aparatos até estéticos, né? O do culto, de tantas coisas que realizam dentro de um culto, que a gente está mais para agradar o cliente do que confrontar esse cliente ou confrontar essa pessoa em relação a Deus. Então hoje muitas vezes a gente se preocupa, e eu digo para vocês, de vez em quando eu me preocupo também. A gente começa a conversar lá na diretoria e a gente diz: não, por que a gente não faz isso, faz aquilo? E daqui a pouco a gente vai vendo que todas essas coisas praticamente são estratégias humanas para atrair clientes, não é? Atrair clientes ou atrair pessoas, melhor dizendo. Então, é cliente porque essa relação passa a ser quase que uma relação comercial, não é? De um produto que está sendo apresentado. E quando hoje o produto, para ser vendido, nós sabemos muito bem disso. Precisa ter um invólucro muito bem feito, muito bonito, para poder atrair o olhar de cada um de nós. Sim ou não? Nós somos atraídos pela nossa vista, não é? Uma coisa é você ter aqui
Eu estava vendo até um vídeo que o sujeito estava falando que se colocar num restaurante em Paris, um bife não sei o que e tal, e a mesma carne que se você botar lá no seu João, o bar do seu João, não é? É a mesma carne, mas a gente vai valorizar mais o quê? Aquilo que a gente vê, aquilo que nos atrai, aquilo que nos dá um certo status. Não é? Então, o que eu quero dizer com isso? É que Paulo tem um compromisso com o Evangelho, irmãos, e nós precisamos ter esse compromisso com o Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho de Jesus. E Paulo vai, então, lá no final da carta, ele vai dizer a única coisa que ele vai recomendar aqui. Aliás, duas coisas ele recomenda. Ele diz assim, recomendo-nos, no versículo 10, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos, versículo 17, capítulo 16, versículo 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se dele, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então, a gente precisa entender e depurar na vida da gente o verdadeiro evangelho na palavra. Porque o evangelho, irmãos, é esse que traz, aí Paulo vai dizer, e eu, no versículo, todos têm ouvido da obediência de vocês. A obediência de vocês. E Paulo vai falar dessa obediência de vocês. E eu fiquei pensando que obediência, porque normalmente a gente pode se obedecer por diversos motivos. Sim ou não? Podemos. Por exemplo, se eu tenho medo de alguém que está me mandando, se eu tenho medo de alguém que me manda, eu obedeço. Se alguém me ameaça, eu obedeço. Se alguém me põe, me compra, me paga, eu posso obedecer. Então a obediência em si não é a virtude total. É por isso que Paulo vai agora falar o quê? Vocês são obedientes. Versículo 19. Vocês, coloca aí por favor, versículo 19. Vocês são obedientes. Por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Essa obediência que Paulo está se referindo aqui não é uma obediência que é imposta, não é uma obediência manipulada, não é uma obediência por medo, mas é uma obediência de coração. Então, a obedecer a Deus é um ato de transformação. É um ato de mudança da nossa vida. A pessoa natural, o ímpio, a pessoa que não conhece Jesus, acha que isso é uma loucura, mas é uma loucura mesmo. Não deixa de ser. É loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Nós que somos salvos é o poder de Deus. E Paulo está se referindo que essa obediência precisa ser pautada numa mudança de coração. Ele faz um contraponto aqui, olha só, de coração. Ele diz assim: por isso eu estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom. Ou seja, o seu coração precisa ser transformado e preparado para escolher coisas boas. Coisas boas. Precisa ser transformado. E ele diz: e quero que vocês sejam, não é? Que bons sem malícia em relação ao que é mal. O nosso coração, por natureza, irmão, depois do pecado lá do Éden, nosso coração, ele foi contaminado pela serpente. E o nosso coração tem uma tendência à maldade. Sim ou não? Nós temos uma pulsão para o que é ruim, para a maldade, para aquilo que destrói.
Freud vai dizer que as pessoas têm uma porção de vida e uma porção de morte, né? E ele tem razão, porque nós temos essa porção de morte. Em tudo que o homem coloca a mão, na grande maioria, é para destruir. Veja isso. Quantas famílias são destruídas pelo próprio homem, quantas pessoas são destruídas, quantas pessoas se autodestroem. Tem a tendência de se destruir. E Paulo está dizendo assim: você tem que amenizar, tirar toda essa carga da maldade, e você tem que potencializar o bem na sua vida. Mas isso não é uma ação psicológica, não é uma ação social, não é um comportamento que eu vou adquirir, que eu vou fazer uma mudança comportamental. Não, Paulo está falando disso aqui porque existe um papel do Espírito Santo. E se a gente vai lá para o capítulo 8 de Romanos, Paulo vai descrever melhor isso aí. Paulo vai dizer, ele reconhece que o mal está nele. Ele disse: o bem que eu quero fazer, o ser bom que eu devo ser, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. E Paulo reconhece isso, e nós somos assim, irmãos. E Paulo diz: miserável homem que sou diante de Deus. E bendita esse reconhecimento, quando nós fazemos esse reconhecimento, que temos a consciência que somos miseráveis diante de Deus. E nos desvestimos de toda a nossa arrogância que temos. E aí a gente vai e se desnuda diante do Senhor. E aí a gente, um coração quebrantado, coração compungido, há uma ação do Espírito Santo, numa transformação. E essa transformação é feita pelo Espírito. E é isso que Paulo está falando aqui. E que a gente tem que ter essa obediência a Deus, porque o contrário da obediência a Deus é o quê? É rebeldia a Deus. Ou eu obedeço a Deus, mas não por medo, não por coerção, não por culpa, nada disso. Eu obedeço porque eu sou transformado pelo Espírito, e eu me alegro em fazer a vontade de Deus. E a plenitude de Deus vem na minha vida. Ou eu sou um rebelde, mesmo quando eu me mantenho neutro, mesmo quando eu digo eu não quero saber de nada, você está no espírito de rebeldia contra Deus. Quem não é por nós, é contra nós, disse Jesus. Então não existe posição neutra. Não posso ser um agnóstico aqui. Não posso ser um em cima do muro. É por isso que Paulo está dizendo lá: vocês têm, a obediência de vocês é uma obediência que tem que ser pautada na transformação. E Paulo vai dizer que essa transformação começa no momento que eu aceito o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que é loucura. É loucura. É loucura para os gregos. É loucura. É loucura do ponto de vista, vamos dizer assim, humano. Porque não se pode pensar que um homem, que Deus se faz homem. Porque o sentido humano de cada um de nós é o humano se fazer Deus. O humano se fazer Deus. Esse é o desejo de todo homem. É de ser Deus. Enquanto nós queremos ser Deus, Deus se fez Deus. E sendo da forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e sendo obediente até a morte, e a morte de cruz.
Então qualquer começo para mim e para você tem que ser na cruz, tem que ser no Evangelho. Não adianta. Sou filho de crente, não é no Evangelho, tem que nascer de novo, tem que passar por essa experiência, tem que ser transformado. E aí Paulo vai dizer que quando nós passamos por esse Evangelho, no capítulo 8, nós saímos da lei do pecado, da lei da morte, não é? Veja o que diz aqui o versículo 6, aliás, versículo 5, vamos começar, 8, 5. Olha o que diz Paulo: quem vive segundo a carne, e por favor, carne aqui não é corpo, mas é o seu ego, é a sua natureza humana, contaminada, deturpada. Agora esqueci, me fugiu o nome do que eu li o livro, meu Deus do céu. Isso acontece. Ele diz que o ego é uma alma deformada. O Éden, o pecado, deformou a alma que Deus criou em perfeição e transformou no ego. O ego é aquilo que atrai as coisas só para si, que traz tudo para si. Eu vivo para mim, eu quero tudo para mim, eu quero que tudo gire em torno de mim. E quanto mais essa força for puxada, mais adoentado eu fico. É por isso que o Evangelho não é questão de mim, é questão do outro. Amar o próximo como a ti mesmo. Então o Evangelho tira o foco do eu e coloca o foco no outro. E esse é o grande desafio para mim e para você, não é? E o que é que Paulo vai dizer? Quem vive segundo esse ego aspira o que a carne deseja. O que é que a carne deseja? Fama, poder, riqueza, reconhecimento, ser amado, ser prestigiado. É isso que a gente quer emocionalmente. E aí Paulo diz: mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. E isso é o primeiro sinal para a obediência a Jesus. É quando a gente faz essa transformação, quando o meu ego já não está mais agindo nos meus desejos, mas é o Espírito que age nos meus desejos. E o meu desejo não é mais o meu desejo, mas o meu desejo é o desejo do Senhor. É ser transformado de glória em glória na imagem de Jesus. Coloca o versículo 6, por favor. A aspiração da carne conduz à morte, pulsão de morte. Mas a do Espírito conduz a quê? A vida e a paz. Versículo 7. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. É estado de rebeldia. Paulo está dizendo: eu preciso aprender a obedecer. Mas não é uma obediência cega, uma obediência com medo de Deus. Não é uma obediência de coerção. É que Deus vai me castigar, que Deus vai fazer isso. Tem muita gente que tem esse imaginário de Deus. Mas é uma obediência de amor, de alguém que recebe a graça de Deus na sua vida, que é libertado dos seus pecados e que se prostra diante dele e diz: Senhor, cumpre em mim o teu querer e o teu efetuar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ao 8, versículo 8, o que é que diz? Versículo 8: quem é dominado pela carne não pode o que, irmãos? Agradar a Deus. Agradar a Deus. Versículo 9. 8, 9. Entretanto, vocês, quem? Os romanos, a igreja de Roma, vocês, nós, o Espírito Santo está falando para mim e para você. Paulo está escrevendo lá para os romanos, mas o Espírito nesta noite está falando para mim e para você.
Entretanto, vocês, eu também, tá? Eu também. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. É interessante isso. Esse é um exercício que eu tenho que fazer o tempo todo. É saber se o Espírito está aqui. Se eu não estou meramente numa condição religiosa, mas que eu estou vivendo segundo o Espírito, não é? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. E veja bem, é bem claro isso. É muito claro, irmãos. Ou nós estamos em obediência a Deus, ou nós estamos em rebeldia a Deus. Quando nós estamos em obediência a Deus, na lei da carne não está regendo a nossa vida, mas a lei do Espírito. Embora a gente peque, eu não estou falando de perfeição, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, nada disso. Eu estou dizendo que o Espírito está agindo em você. Você está dando lugar ao Espírito de Deus. E esse é o exercício. E Paulo diz assim: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porque quando a gente diz assim, Paulo diz lá na ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A primeira coisa que a gente faz é uma contabilidade dos nossos pecados, dos nossos comportamentos. Aí a gente vai contabilizar. Eu pequei aqui, fez aqui. Mas não é isso. Não é isso. O exame é: eu estou na obediência a Deus ou eu me coloco em rebeldia a Deus? Porque esse é o jogo o tempo todo. E quanto mais eu andar no Espírito, mais eu vou obedecer a Deus. E não significa que eu sou perfeito, mas é uma caminhada da fé, irmãos. É na caminhada da fé, é o desejo do coração de querer ser regido por Deus, por Jesus Cristo na sua vida, que o Espírito Santo possa lhe conduzir. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, pertencer a Jesus tem que ter o Espírito. Mas isso é fácil, pastor? Não, não é fácil. Eu queria que a gente fosse para Gálatas agora. Gálatas 5. Vou ler primeiro o versículo 13. Paulo vai dizer: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E a pessoa, Jesus disse: vocês serão livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, diga, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Serei livres. Aleluia. Só o Evangelho, só Jesus pode libertar. Você pode dizer assim: eu sou liberto, eu faço o que eu quero, é do jeito que eu quero. Não é. Você faz o que o inimigo quer, porque a sua vontade está totalmente em desalinho à vontade de Deus. Mesmo a minha vontade como homem, mesmo o meu desejo como homem, está totalmente em desalinho à vontade de Deus. Só existe uma maneira: é eu me alinhar ao Espírito Santo. E Paulo vai dizer: irmão, vocês foram chamados para a liberdade, contudo não use liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Agora vamos para o versículo 16. Olha o que Paulo diz: é fácil? Não é fácil. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aleluia. Não satisfarão os desejos da carne. Viver pelo Espírito. E aí Paulo vai descrever o fruto do Espírito e as obras da carne, que todos nós conhecemos. E dentro desses frutos do Espírito, vamos ler aqui para que a gente possa ficar bem claro, né? Vamos ver aqui. Aliás, vamos ler o versículo 17 e 18 também. Vamos lá. Pois a carne deseja... É isso que eu queria mostrar. É fácil? Não. Por quê? Porque são duas coisas antagônicas que está dentro de você.
está dentro de mim. Nós cristãos que recebemos o Espírito Santo, há uma luta interior. Não é uma luta com a minha consciência, é uma luta do Espírito de Deus com a minha carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não fazem o que desejam. Nós é que escolhemos, que devemos escolher a quem servir. A escolha da bondade, a escolha sábia, sejam sábios para o bem. É escolher o Espírito de Deus, em detrimento àqueles meus desejos da carne. Vamos no versículo 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Não estão. Tá certo? Aí ele vai falar no versículo 18, ele vai dizer: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tem alguma coisa boa aqui? Tem? Só produz coisa ruim, irmãos. A gente só produz coisa ruim. Não é por culpa, é porque nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos dessa natureza pecaminosa. Por mais que a gente queira se livrar dela, a gente não consegue. Porque só existe uma maneira: é o sangue de Jesus na nossa vida. É Jesus na nossa vida. Jesus veio para nos libertar do pecado e nos dar vida, e vida com abundância. É isso que Paulo está querendo dizer para os romanos, não é? E aí ele vai dizer: os que pertencem, o 22, mas o fruto do Espírito, veja, ali é a obra da carne, aquilo que nós somos, nascemos, é o bem que eu quero fazer, que eu não consigo, só faço o mal porque essa carne só produz essas maldades. Mas aí vem o Espírito na minha vida, entra na minha vida. E o Espírito, quando eu aceito, coloco Jesus na minha vida, o Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito de Deus, certo? E o Espírito passa a habitar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, aleluia, templo do Espírito. E o Espírito começa a trabalhar na nossa vida. E o que ele vai produzir? Ele vai produzir o fruto. E Paulo vai dizer no versículo 22, mas o fruto do Espírito é o quê? Olha, vocês ouviram o que eu li anteriormente. Agora vejam o que Paulo está dizendo. O que produz o Espírito? Produz primeiramente amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem produz? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz isso em nós. E aí, irmãos, eu volto lá em Romanos, no capítulo 16, 19. Coloque novamente de volta. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, portanto alegro-me por vocês. Quero que, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é bom. Eu pergunto: essa lista das obras da carne produz coisa boa na nossa vida? Pode olhar que os nossos relacionamentos familiares, de trabalho, na igreja, parental, são contaminados por essas coisas: inveja, briga, confusão. E não é esse tipo de vida que Deus quer para mim e para você. Jesus quer que a gente tenha vida, e vida com abundância. Aleluia. Vida com abundância não é uma vida rica, próspera, cheia de dinheiro, não é isso. Mas é uma vida que está cheia do Espírito de Deus. É uma vida que tem paz interior.
que a alma se aquieta, que a ansiedade sai e que a gente confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Paulo está dizendo, olha pessoal, isso é uma questão de escolha. A obediência é uma questão de escolha. Mas eu volto a frisar, ou obedece ou está em estado de rebeldia. Não existe meio termo no mundo espiritual. Não existe. Ah não, eu vou ficar na minha aqui para ver o que é que vai dar. Não existe. Se você está em cima do muro, você está do lado de lá. Se você está indeciso, você está do lado de lá. Porque exige de cada um de nós uma posição diante de Deus. Uma posição diante do sacrifício de Jesus Cristo. Precisamos tomar uma decisão diante do sacrifício de Jesus Cristo. E aí é uma escolha. E essa escolha começa quando eu coloco Jesus na minha vida. E o Espírito está dentro de mim. Mas é uma escolha também se eu vou andar no Espírito ou vou andar segundo a minha carne. E eu queria terminar essa mensagem com isso. Contando uma história que eu ouvi, uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás, talvez você tenha ouvido também, mas que essa ilustração sempre me clareou essa ideia desse conflito. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Diz que o sujeito tinha uma pombinha, branquinha, bonitinha, linda, e ele tinha um cachorrão, um fila. E ele queria que a pombinha e o cachorrão tivesse uma convivência em paz. Só que quando ele soltava a pombinha, o fila, o cachorrão, saía e mordia, perseguia a pombinha, e a pombinha voava para lá, voava para cá, e um dia ele quase que a pombinha estraçalhada na boca do cachorro. O cachorro pegou e ele tirou aquela pombinha da boca do cachorro. E ele disse assim, eu vou colocar essa pombinha dentro da gaiola e vou colocar aqui em cima. Mas deixou o cachorrão aqui. Só que o cachorro cada vez mais ficava mais bravo, cada vez mais ficava mais afoito quando via a pombinha. Ele queria sempre estraçalhar a pombinha. E ele já ficando chateado com aquela situação, ele disse, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer para que esse cachorrão não tenha tanta força assim? E aí ele pensou o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de dar alimento a esse cachorro. E assim começou. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, foi indo a primeira semana, segunda semana. Daqui a pouco o cachorro, que era violento, afoito, forte, começou a enfraquecer. Começou a enfraquecer. E foi enfraquecendo, 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 até que um momento ele não aguentava mais, sem alimentação, ele não conseguia mais levantar-se. E aquele cachorrão, num canto da parede ali, deitou e ficou quase morto, vivo somente respirando ali. Não tinha como sair, ele ficou ali. E aí ele viu o cachorro naquela condição, pegou a gaiola, abriu a gaiola e disse, voe aqui dentro de casa. E a pombinha começou a voar dentro de casa, embelezando a casa e trazendo da sua paz, da sua alegria para aquela casa. Essa história fala da minha vida e da sua vida como cristão. Nós somos esta casa. Nós somos o dono da casa. E nós temos um cachorrão, que é a nossa carne, é o nosso ego. E Deus colocou uma pombinha dentro da nossa casa. E aí, cabe a nós, a quem vamos alimentar. Não existe possibilidade da convivência do cachorro com a pombinha. Ou você tira o alimento da sua carne, e você sabe o que alimenta a sua carne. Ou você começa a cortar devagarzinho,
para dar liberdade à pombinha, ou você enjaula a pombinha e dá liberdade à carne? Essa é a escolha. É isso que Paulo está falando aqui. E a gente precisa escolher isso diante do Senhor. Claro que o cachorrão não vai enfraquecer da noite para o dia. Isso é um processo de escolha. Isso Jesus chamou: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é não alimentar o cachorro. É não alimentar os seus desejos, as suas vontades. É dar liberdade ao Espírito Santo no seu coração. Você pode glorificar o nome do Senhor? É isso que nós precisamos escolher na nossa vida espiritual. É isso que Paulo está dizendo. E quando a pombinha voa dentro de mim, ela traz paz, traz alegria, traz quietude para a alma, tira toda a ansiedade, porque o cachorrão está sempre trazendo ansiedade, mas a pombinha, o Espírito de Deus, é o Espírito de paz. Eu não sei como está a sua casa neste lugar aqui, mas eu quero que você pense: a quem você está dando lugar? Se você está dando lugar ao seu cachorrão aí, porque o cachorrão está lá, não tem como se livrar dele. Você pode enfraquecer. É o que Paulo fala lá em Gálatas. Você pode enfraquecer, é uma escolha. E aí você vai verificar que quando a pombinha voa dentro da sua casa, a paz, a harmonia, a alegria, a inteireza. Inteira. É inteireza mesmo? É. Inteireza de alma. Não é uma alma fragmentada, quebrada, esquizofrênica, mas é alguém que não vive segundo o ambiente. Paulo diz isso claramente. Ele diz assim: eu aprendi a viver feliz em qualquer circunstância. Eu sei estar preso. Alguém já foi preso aqui? Ninguém. Paulo foi. Alguém foi açoitado? Não, Paulo foi. Alguém sofreu naufrágio? Não, ele sofreu. Alguém passou fome aos extremos? Ele passou. Alguém passou frio? Ele passou. E ele disse: eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Se você quer ser fortalecido por Deus na sua vida, sua alma, o seu espírito, você tem que escolher a pombinha na sua vida e não o cachorrão. E esta é a grande questão nesta noite. E eu queria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Aleluia. Essa é uma escolha, irmãos, de dentro de casa todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Além do cachorrão, tem um inimigo externo. Você sabe quem é, né? É por isso que Paulo vai dizer assim: ele pisará, e vocês vão pisar a cabeça do diabo mais à frente. Jesus diz assim: vocês pisaram na cabeça. Nós vamos pisar. Quando é que nós vamos pisar? No momento em que nos libertarmos e que ressuscitarmos com Cristo. Nós estamos totalmente libertos. Mas nesse mundo agora, aqui com esse corpo, com essa carne, eu estou sujeito às ações malignas. E não tem como. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como leão querendo o quê? Nos tragar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, eu não estou fazendo apologia do diabo, mas eu quero que você tenha consciência. O diabo não tira férias. Quando a sua vida está tudo bem, pensa bem. Pensa bem. Né? Também não estou falando, pastor Israel, o negócio da teologia do sofrimento. Também não estou falando da teologia do sofrimento, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que quanto mais eu matar o meu cachorrão,
mais ele fica furioso, o inimigo. Mas maior o que está em nós do que está no mundo. O Espírito está com você, irmãos. Então não tenha medo. Não tem que ter medo. Tá certo? Maior o que está em nós é o Espírito Santo. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Aleluia. O Espírito maior o que está em nós. A Bíblia diz, Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitai-vos a Deus? Deixar de alimentar o cachorrão e dar liberdade à pombinha. Isso é sujeitai-vos a Deus. Interpretando aqui na nossa, como é que chama? Nossa parábola não, na nossa ilustração. Isso, essa palavra que eu estava procurando. Na nossa ilustração. O que é sujeitai-vos a Deus? Sujeitai-vos a Deus é não alimentar o cachorrão e soltar a pombinha na sua vida. E o que o Tiago diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir. Tem que resistir, irmão. Mas agora você resiste não na sua força, mas na força do Espírito. É o Espírito. Quanto mais parecido você ficar com Jesus, ele vai olhar assim para o Idevaldo, ele não vai ver Idevaldo, ele vai ver Jesus. Ele vê o Espírito Santo e ele não pode fazer nada na sua vida. Eu não sei que tem crente com medo do diabo. O diabo é tão miserável, mas tão miserável, que nem a chave da casa dele ele tem mais. Que Jesus já tomou. Amém? Amém, queridos? Então é isso que é essa noite. Eu quero orar por você. Eu quero que você faça esse exame agora. O cachorrão está muito vivo aí dentro. A pombinha está engaiolada. Pastor, o que é que tem que fazer? Eu já expliquei. Vamos sujeitar a Deus. Vamos desalimentar esse cachorro. Vamos deixar ele passar fome. Como é que eu faço isso? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu... Uma coisa prática. Como é que eu posso fazer? Não alimentar o cachorro. Como é que eu posso? De forma prática. Hein? Não vou mais. Coisa prática. Não, tais, oração e jejum. Mas eu estou falando não alimentar o cachorro. Você está alimentando o espírito. Tem uma coisa chamada telinha, não tem? O que é que você bota nos seus olhos aí? O que é que você bota dentro de você? Raiva, ódio, pornografia. O que é que você está colocando dentro de você? Quem é responsável? É o diabo que faz você pegar a telinha e passar 2 horas na telinha ali? É o diabo? Não, é você. Então, eu estou citando uma pequena coisa. É sacrifício nesse sentido. Tem que fechar as portas para o diabo. Tem que fechar a porta para o cachorrão. Não adianta. Irmãos, não adianta. A gente não vai conseguir na nossa força. Não vai. Se não for no Espírito de Deus, nós vamos sucumbir. Só no Espírito do Senhor. Só no Espírito do Senhor. E é Ele que nos dá força. Um átrio contigo. Oh, aleluia. Você já pode sentir aquele ar da presença de Deus na sua vida. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu não quero você aqui no átrio, eu quero que você vá para mais profundo. E Ele pega na sua mão e vai lhe conduzindo, e você entra no lugar santo dos santos. Oh, alabai. Você entra no lugar santo dos santos. Você está no lugar santo dos santos. Você pode dizer assim: oh, está maravilhoso aqui, está maravilhoso, extraordinário, que bom estar na presença de Deus, é maravilhoso. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu tenho mais para você. Você se lembra lá de Ezequiel, quando entra no rio? Ezequiel, não é pastor Ezequiel, quando entra no rio, o átrio é o joelho, água no joelho. Entra mais um pouco, lugar santo dos santos, água no peito. Mas o Espírito está dizendo: eu tenho mais para a tua vida nesta noite.
Eu vou te conduzir agora para o lugar santo dos santos, a sala do trono. E agora você entra na sala do trono e vê aqueles querubins, os serafins adorando ao Senhor. E você está ali diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus é o novo caminho. Ele é vivo, aleluia. E a gente pode entrar na sala do trono. Não há mais nada que impeça que eu e você estejamos na sala do trono. Então vamos cantar agora. E imagina isso que eu fiz, esse exercício com você. Quando você dizer: leva-me à sala do trono. Ezequiel, a última experiência de Ezequiel foi quando ele entrou no rio e já não podia mais ficar de pé no chão, mas a água cobriu completamente. A água é o símbolo do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te cobrir agora. Glorificado seja o nome do Senhor.